Então, a segunda parte do capítulo 29. Nós vimos aqui quando o André coloca que há companheiros no espiritismo, no espiritualismo, como ele fala, que não suportam a manifestação de irmãos menos esclarecidos. Vamos reler aqui as palavras do Aulus. Serão esses provavelmente os campeões do menor esforço, ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência e, de certo, amaldiçoam a criancinha que não saiba ler. Semelhantes amigos, André, olvidaram o socorro que receberam da escola primária e, solicitando facilidades, à maneira do morfinômano, do drogado, que reclama entorpecentes, viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar os que ainda se encontram na retaguarda. É nossa obrigação ajudar tanto encarnados como desencarnados que estão na retaguarda, que sabem menos do que nós, que estão numa posição vibracional menor ou inferior à nossa. Há quem diga que o espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados enfermos, porque com isso oferece a impressão de uma doutrina que, à força de ombrear com a loucura para socorrê-la, vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais. Simples disparate dos que deserdam do serviço ao próximo. Então, aqui, o que ele está colocando é exatamente o que eu coloquei no final do capítulo passado. Algumas casas espíritas que não trabalham com mesas mediúnicas, que não trabalham com a espiritualidade por causa de animismo ou por causa de espíritos menos esclarecidos que precisam de ajuda, seria a mesma coisa que nós dissermos que os hospitais não aceitam doentes com doença contagiosa ou não aceitam doentes graves porque sabem que ele vai morrer, então deixa morrer a míngua. Isso não tem sentido, não tem sentido nenhum. Nós temos que parar para refletir e ver o quanto isso é fruto da nossa ociosidade, da nossa preguiça em estudar e trabalhar. Ele coloca aqui, o Aulus continua aqui, A medicina não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos enfermos. Honrada pelos hospitais em que atua, engrandece-se à medida em que se agiganta na obra assistencial aos doentes. O espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo, tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhe requisitam a intervenção. Aliás, temos nele o benfeitor da mediunidade torturada e da mente doentia, propiciando-lhes o bálsamo e o esclarecimento indispensáveis ao reajuste. É muito fácil inventar teorias que nos exonerem do dever de servir, e muito difícil aplicar os princípios superiores que esposamos, utilizando-nos para isso de nossa cabeça e de nossas próprias mãos. Então é muito fácil, a preguiça vai nos levar a abrirmos mão de determinados trabalhos, de realizarmos determinadas tarefas, com aquela colocação, não, os espíritos que busquem ajuda, os espíritos superiores, eles ajudam aqueles que precisam, os irmãozinhos menos esclarecidos vão buscar ajuda em outros lugares, aqui na nossa casa nós só vamos trabalhar com a psicografia e com espíritos mais elevados. Isso faz parte do orgulho, isso faz parte da prepotência, de acharmos que os espíritos mais esclarecidos vão trabalhar com irmãos ociosos, com irmãos que não querem atender aqueles que precisam mais. Lembrando que ontem nós fomos um daqueles que precisava, nós fomos um daqueles que os espíritos encarnados e desencarnados puxaram para cima. Nós temos uma responsabilidade, até por gratidão, de ajudar aqueles que sabem menos do que nós, porque fomos ajudados por aqueles que sabem mais do que nós e somos ainda ajudados por eles e seremos pela eternidade. Se a recuperação do mundo e de nós mesmos estivesse circunscrita a lindas palavras, o Cristo,
que nos constitui o padrão de todos os dias, não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados da terra. Bastaria enviasse proclamações angélicas à humanidade, sem padecer-lhe de perto a incompreensão e os problemas. Quer dizer, se palavras bonitas, leituras somente, resolvesse todos os problemas, o Cristo não precisava vir aqui para dar o exemplo e nos mostrar como a vida deve ser vivida. Ele foi o exemplo de como nós devemos viver a vida, de como nós devemos tratar o outro e do caminho que nós temos que percorrer para chegar aonde ele chegou. Felizmente, porém, os espiritualistas conscientes e sensatos estão aprendendo que o nosso escopo é reviver o Evangelho, quer dizer, a Boa Nova, o ensinamento, em suas bases simples e puras, e que o Senhor não nos concede o tesouro da fé apenas para que possamos crer e falar, mas para que estejamos habilitados a estender o bem, começando de nós mesmos. Então nós começamos de nós mesmos a estender o bem, nos perdoando, para que possamos realizar a nossa reforma íntima, para que possamos nos melhorar, nos aprimorarmos, para que possamos perdoar o outro e de alguma forma auxiliar o outro a crescer. Há igualmente quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona implacável a lei de causa e efeito e que por isso não vale interferir em favor da mediunidade atormentada. Mera argumentação do egoísmo bem nutrido. É uma colocação que ele faz aqui bem clara. Mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Quer dizer, um egoísmo do tamanho da vaidade do seu possuidor. Vamos lembrar que a vaidade e o egoísmo caminham juntas. Isso seria o mesmo que abandonar os doentes sobre o pretexto de que são devedores perante a lei. Todos lutamos por ressarcir compromissos do pretérito, compreendendo que não há dor sem justificação, e se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir-nos a redenção uns frente dos outros, como desprezar o companheiro que sofre em nome de princípios a cujo funcionamento estamos submetidos por nossa vez? Hoje é o vizinho que amarga as consequências de certas ações efetuadas à distância. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que nos abandonavam no passado e que agora nos afligem o presente. Se falece a cooperação entre as vítimas do espinheiro, de certo, será muito mais longa e difícil para cada um a tarefa salvadora. Não faltam igualmente os que supõem não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade por si. Admitem que as religiões não passam de muletas e que a ninguém assiste à faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação. Ora, aquele que está com uma perna quebrada, se ele não usar da muleta, ele não vai poder se locomover. As religiões, de uma certa forma, são muletas, mas nós precisamos dessas muletas para nos auxiliarem até que nós possamos recuperar aquele membro que está ali quebrado, que está precisando de muleta, nos fortaleçamos, não precisemos mais de muleta e aí sim podemos ajudar aqueles nossos irmãos que estão usando muleta. Aulus esboçou um gesto de bom humor e redarguiu. Isso seria cumprir a escola e vilipendiar o amor imanente na criação inteira. A religião digna, qualquer que seja o templo que se expresse, é um santuário de educação da alma em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Imaginemos um país imenso em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres, sob a alegação de que lhes cabe o dever de procurar a virtude e a sabedoria por si, furtando-se-lhes toda espécie de apoio moral e cultural.
Imaginemos um campo enorme, superlotado de enfermos, aos quais eminentes médicos recomendassem procurar a saúde por si mesmos, confiando-os à própria sorte. Onde estaria a lógica de semelhantes medidas? A interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte é tutor do fraco, o sábio responsabilizar-se-á pelo ignorante. A criancinha na terra não prescinde do concurso dos pais. O instrutor fez de ligeiro intervalo e prosseguiu. É preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. É muito cedo para que o homem se arrogue o direito de apelar para a verdade total. Por agora é imprescindível, trabalhe intensivamente com devoção ardente e profunda ao bem, para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física, e considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito ou a supressão dos instrutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral, porque sem o apelo à dignificação da individualidade, em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. Havíamos, contudo, atingido o fim da viagem. E nós vemos aqui o André Luiz colocando que eles chegaram na casa onde o Aulus mora, né? E que eles deixaram para se despedir do Aulus, que vai partir por uma nova tarefa no dia seguinte. Então, o que nós vemos aqui é o Aulus colocando a nossa necessidade de ajudarmos o próximo no máximo que nós pudermos, em todos os sentidos, em todas as bases, em todas as situações, olharmos para o nosso irmão desencarnado e encarnado, que sabe bem menos do que nós, ou que está numa condição de vibração ainda muito primitiva, uma alma que está ainda no começo de aprendizado, tanto encarnada como desencarnada. Nós temos que olhar para ela como olhamos para uma criança, sabendo que ela ainda tem um longo caminho a seguir e que um dia, tanto ela quanto nós, chegaremos aonde Jesus chegou. Todos nós seremos Cristos. Para isso precisamos arregaçar as mangas, trabalhar, estudar, nos modificarmos, nos melhorarmos. Nós temos a eternidade para isso, mas chegaremos lá, com certeza. É isso que o Pai espera. E é por esse ser crístico que o Pai tem tanto amor, tem tanto carinho, tanta misericórdia, porque Ele sabe que nós chegaremos lá. Vamos continuar estudando o último capítulo